Vamos à capela, antes que anoiteça de todo. Entraram primeiro no cemitério, estava arrasado. Manuel apontou para uma velha sepultura e disse ao outro com respeito: Ali está seu pai. Raimundo chegou-se para o túmulo, descobriu-se e procurou ler na carneira alguma inscrição que lhe falasse do morto. Absolutamente nada. O tempo apagara da pedra o nome de seu pai. Ali só havia um pedaço de mármore carunchoso e negro. Deixara de ser uma tabuleta, era uma rampa, era uma tampa. O rapaz sentiu então mais do que nunca pesar-lhe dentro da alma, como uma barra de chumbo, todo o mistério da sua vida. Compreendeu que sobre esta havia também uma pedra silenciosa e negra. Compreendeu que o seu passado nada mais era do que outra sepultura sem epitáfio. Enovelou-se-lhe na garganta do gargodilhão de soluços, e Raimundo sentiu a necessidade de ajoelhar-se defronte do silêncio daquele túmulo. Manuel afastara-se discretamente, tossindo para disfarçar a sua comoção. O moço enxugava as lágrimas, agora abundantes e fartas. Depois encaminhou-se para uma outra cova mais adiante, abrigada por uma frondosa mangueira. Estava já vazia e com a lousa fora do lugar. Naturalmente, os parentes do cadáver haviam retirado dali os ossos para alguma igreja da capital. A posição da lápide e a folhagem da árvore serviam de serviam serviam de resguardo ao epitáfio. Raimundo passou o lenço por cima dele e conseguiu ler o seguinte: Aqui jazem os restos mortais de Quitéria Inocência de Freitas Santiago, filha extremosa, esposa exemplar. Casou em 15 de dezembro de 1845 e faleceu em 1849. Orai por ela. Não há dúvida que, além de bastardo, descendi de uma tremenda vergonha. Meu nascimento combina aproximadamente com estes algarismos. E tendo monologado estas palavras, chegou ao fundo do cemitério e achou-se defronte de uma capela. Entrou, galgando 3 degraus escalavrados. Uma coruja fugiu espavorida. A luz triste da lua filtrava-se já pelas aberturas do telhado, mas pelas janelas entrava de rojo o quente lusco-fusco do crepúsculo. Raimundo, ao chegar à sacristia, estacou, estremeceu todo. O vulto esquelético e andrajoso que lhe aparecera à noite, como um fantasma ali estava, naquela meia escuridão, a dançar. Uns requebros estranhos, com os braços magros levantados sobre a cabeça. O rapaz sentiu gelar-lhe a testa um suor frio e conservou-se estático, quase duvidoso de que aquilo que tinha defronte de si fosse uma figura humana. Todavia a múmia se aproximava dele a dar saltos, estalando os dedos ossudos e compridos. Viam-se-lhe os dentes brancos e descarnados, os olhos a estorcerem-se-lhe convulsivamente nas órbitas profundas, e a caveira a desenhar-se em ângulos através das carnes. Ora erguia as mãos, descaindo a cabeça, ora fazia voltas sapateando e dando pungas no ar. De repente deu com Raimundo e precipitou-se para ele de braços abertos. Na primeira impressão, o rapaz recuara com repugnância, mas caindo logo em si, aproximou-se da louca e perguntou-lhe se conhecia quem morara naquela fazenda. A idiota olhou para ele e riu-se sem responder. Não conhecestes o José da Silva ou o José do Eito? A preta continuou a rir. Raimundo insistiu no seu interrogatório, mas sem obter resultado algum. A doido considerava fixamente, como que procurando reconhecer-lhe as feições. De súbito deu um salto sobre ele, tentando abraçá-lo. O rapaz não tivera tempo de fugir e sentiu-se
em contato com aquele corpo repugnante. Então, num assomo nervoso, repeliu-a bruscamente. Ela caiu para trás, estalando os ossos contra os tijolos do chão. Raimundo saiu de carreira para reunir-se a Manuel, porém a idiota alcançou-o já no cemitério e arremessou-se de novo contra ele. Não me toques, gritava o moço com raiva, levantando o chicote. Manuel acudiu correndo. Não lhe bata, doutor, não lhe bata, que é doida, conheço-a. Mas se ela não me quer deixar, sai, diabo, olha que te dou. Manuel mostrava-se agoniado e surpreso. Já disse ele, intimidando a louca, já para dentro. A preta retirou-se humildemente. Quem é ela? Perguntou Raimundo. Lá fora, tratando de montar. O senhor disse que a conhecia. Esta pobre negra, respondeu Manuel hesitante, foi escrava de seu pai. Vamos, e puseram-se a caminho. Página 217. Voltaram ambos impressionados da tapera. Manuel tentara por 2 vezes uma conversa que não vingara o ânimo acabrunhado do companheiro. Raimundo respondia maquinalmente às suas palavras. Ia muito preocupado e aborrecido. Na dúvida da sua procedência e com a certeza do seu bastardismo, vinha-lhe agora uma estranha suscetibilidade. Não sabia bem por que motivo, mas sentia que precisava, que tinha urgência de uma explicação cabal do que levou Manuel a recusar-se à filha. Com certeza estava aí a ponta do mistério. Ele o queria era penetrar no seu passado, percorrê-lo, estudá-lo, conhecê-lo a fundo, encontrar até então todas as portas fechadas e mudas, como a sepultura de seu pai. Embalde bateu em todas elas. Ninguém lhe respondera. Agora um alçapão se denunciava na recusa de Manuel. Havia de abri-lo e entrar, custasse o que custasse, ainda que o alçapão despejasse sobre um abismo. Página 218. E tão dominado ia pela sua resolução que, ao passar pelo cruzeiro da Estrada Real, nem só não deu por ele, como pelo guia que logo se pusera a caminho. Ó, meu amigo, gritou-lhe o tio, isto também não vai assim. Despeça-se deste lugar. E apeou-se para depor aos pés da cruz um galho de murta. Raimundo voltou atrás e, depois de um grande silêncio, fitou Manuel e perguntou-lhe, externando um retalho do pensamento que o dominava. Ela será porventura minha irmã? Ela quem? Sua filha? O negociante compreendeu a preocupação do sobrinho. Não. Raimundo tornou a mergulhar no paú da sua dúvida e das suas conjecturas, procurando de novo o motivo daquela recusa, como quem procura um objeto no fundo da água, e a sua inteligência, de outras vezes tão lúcida e perspicaz, sentia-se agora impotente, cega, às apalpadelas, às tontas, desesperada, quase extinta nas lamacentas e misteriosas trevas do pântano. E de tudo isso vinha-lhe um grande mal-estar. Depois da negativa de Manuel, Ana Rosa afigurava-se-lhe uma felicidade indispensável. Já não podia compreender a existência sem a doce companhia daquela mulher simples e bonita, que no seu desejo estimulado lhe aparecia agora sob 1000 novas formas de sedução. E na sua fantasia enamorada, acariciava ainda a ideia de possuí-la, ideia que só então notava, dormira todas as noites com ele, e que agora ingrata queria escapar-lhe com as desculpas banais e comuns de uma amante enfastiada. Oh, sim, desejava Ana Rosa, habituara-se imperceptivelmente a julgá-la sua, ligara-a pouco a pouco, sem par, dar por isso a todas as aspirações da sua vida. Sonhara-se junto dela, na intimidade feliz do lar, vendo-a governar uma casa que era de ambos, e que Ana Rosa povoava com alegria
e de um amor honesto e fecundo. E agora o desgraçado olhava para toda essa felicidade como o criminoso olha através das grades do cárcere, para os venturosos casais que se vão lá fora, lá pela rua, de braço dado, rindo e conversando ao lado dos filhos. E Raimundo antejulgava perfeitamente que aquele empenho de Manuel em negar-lhe a filha, longe de arredá-la do seu amor, mais e mais o empurrava para ela, ligando-a para sempre ao seu destino. Terá sua filha alguma secreta enfermidade que levasse o médico a proibir-lhe o casamento? Terá algum defeito orgânico? Oh, com efeito, o senhor tortura-me com as suas perguntas. Creia que se eu pudesse dizer-lhe a causa de minha recusa, tê-lo-ia feito desde logo. Oh! Raimundo não pôde conter-se e disparatou, fazendo estacar o seu cavalo. Mas o senhor deve compreender a minha insistência. Não se diz assim, sem mais nem menos, a um homem que vem, legítimo e conscienciosamente, pedir a mão de uma senhora que a isso o autorizou. Não lhe dou porque não quero. Porque não quer? Porque não? Não posso ter dizer o motivo. É boa. Tal recusa significa uma ofensa direta a quem fez o pedido. Foi uma afronta à minha dignidade. O senhor há de concordar que me deve uma resposta, seja qual for. Uma desculpa, uma mentira muito embora, mas com todos os diabos é necessária uma razão qualquer. É justo, mas, se me dissesse, oponho meu casamento porque antipatizo solenemente com o seu caráter. Sim, senhor. Não seria uma razão plausível, mas estaria no meu direito de pai, mas o senhor... Perdão, eu não poderia lhe dizer semelhante coisa depois de o haver elogiado por várias vezes, ter me declarado, como repito, seu amigo e seu apreciador. Mas então, se é meu amigo, que diabo? Diga-me a razão, com franqueza. Tire-me por sua vez deste maldito inferno da dúvida. Declare-me o segredo da sua recusa, seja qual for, ainda que uma revelação esmagadora. Estou disposto a aceitar tudo, tudo, menos o mistério. Gente, o livro está ficando bem interessante agora, né? Perto do final, a gente já passou da metade, tá? Eu estou bem mais perto do final, faltam poucas páginas. Eu acredito que nesse mês de agosto eu já termino de ler o livro e a gente já começa a ler um outro. E eu estou super feliz de ter conseguido ler esse livro, sabe? Eu acho a história agora que está ficando interessante, parece um livro de mistérios, né? É uma história muito interessante. Então, gente, a gente começa da página 220, tá? Em diante. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui, tá? Deixa o seu like, seu comentário, o que você está achando do canal, do livro, da nossa leitura. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura e beijos. Boa noite, amigos. 14 de agosto de 2025, quinta-feira. Esse é o canal Leitura Interativa. Prazer, eu sou a Ana Lúcia. Esse é um canal de leituras, entendeu? Ele serve bastante para pessoas com deficiência visual, porque o meu canal só não tem imagem, é só ouvir, né? Só tem o áudio. Então você pode fazer outra coisa enquanto você escuta o meu livro. Você pode estar dentro do ônibus, descansando, no ponto do ônibus, enfim, algumas coisas. E você ter a oportunidade de ler o livro. E nós estamos lendo o livro O Mulato, de Aloysio Azevedo, que é um clássico brasileiro. E estamos na parte em que esse rapaz ele nasceu no Maranhão, né, numa fazenda, e ele só conhece o pai. A mãe é desconhecida, ele foi para o exterior, estudou, e agora está voltando para vender as propriedades do pai dele, que já faleceu, e quer descobrir quem é a mãe dele. Então, nós estamos numa parte do livro em que é muito interessante isso, ele buscando pelo nascimento dele, pela verdadeira história do nascimento dele, e, e assim, ninguém fala nada, parece que todo mundo sabe, mas ninguém fala nada, né? Então, nós estamos na parte mais interessante do livro nesse momento. Estamos na página 220. Estou disposto a aceitar tudo, tudo, menos o mistério. Menos o mistério que esse tem sido
mistério, que esse tem sido o tormento da minha vida. Vamos, fale, suplico-lhe, por aquele que caiu assassinado. E apontou na direção da cruz. Era seu irmão, e dizem que meu pai. Pois bem, peço-lhe que por ele, que me fale com franqueza. Se sabe alguma coisa dos meus antepassados e do meu nascimento, conte-me tudo. Juro-lhe que lhe ficarei reconhecido por isso. Ou, quem sabe, serei tão desprezível a seus olhos que nem sequer lhe mereça tão miserável prova de confiança? Não, não, ao contrário, meu amigo. Eu até levaria muito em gosto o seu casamento com a minha filha, no caso de que isso tivesse lugar. E só peço a Deus que lhe depare a ela um marido possuidor de suas boas qualidades, do seu saber. Creia, porém, que eu, como bom pai, não devo de forma alguma consentir em semelhante união. Cometeria um crime se assim procedesse. Com certeza há parentesco de irmão entre ela e eu. Repare que me está ofendendo. Pois defenda-se, declarando tudo por uma vez. E o Senhor promete não me revoltar com o que eu disser? E o Senhor promete não se revoltar com o que eu disser? Juro, fale. Manuel sacudiu os ombros e resmungou depois em ar de confidência. Recusei-lhe a mão de minha filha, porque o senhor é filho de uma escrava. Eu? O senhor é um homem de cor. Infelizmente, esta é a verdade. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu, no fim de um silêncio. Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei, Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher nem sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela é toda a sociedade do Maranhão, concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoariam um tal casamento. Além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de portugueses. O senhor é um moço muito digno, muito merecedor de consideração, mas foi forro à pia, e que ninguém o ignora. Eu nasci escravo, sim, pesa-me dizê-lo, e não o faria se a isso não fosse constrangido, mas o senhor é filho de uma escrava e nasceu também cativo. Raimundo baixou a cabeça. Continuaram a viagem. E ali no campo, à sombra daquelas árvores colossais, por onde a espaços a lua se filtrava tristemente, ia Manuel narrando a vida do irmão com a preta Domingas, quando em algum ponto hesitava por delicadeza em dizer toda a verdade, o outro pedia-lhe que prosseguisse francamente, guardando na aparência uma tranquilidade fingida. O negociante contou tudo o que sabia. Mas que fim levou minha mãe? A minha verdadeira mãe? Perguntou o rapaz, quando aquele terminou. Mataram-na? Venderam-na? O que fizeram dela? Nada disso, soube ainda há pouco que está viva. É aquela pobre idiota de São Brás. Meu Deus! Exclamou Raimundo, querendo voltar à tapera. Que é isso? Vamos, nada de loucuras. Voltará noutra ocasião. Calaram-se ambos. Raimundo, pela primeira vez, sentiu-se infeliz. Uma nascente má-vontade contra os outros homens formava-se na sua alma, até ali limpa e clara. Na pureza de seu caráter, o desgosto punha a primeira nódoa. E, querendo reagir, uma revolução operava-se dentro dele. Ideias turvas, enlodadas de ódio e de vagos desejos de vingança, iam e vinham, atirando-se raivosos contra os sólidos princípios da sua moral e da sua honestidade. Como um oceano, a tempestade assula contra um rochedo os negros vagalhões encapelados. Uma só palavra boiava à superfície dos seus pensamentos, mulato, e crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado, ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias. Página 222. Mulato. Mulato. Esta só palavra explica-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo: a frieza de certas famílias a quem visitara, a conversa cortada no momento em que Raimundo se aproximava,
as reticências dos que lhe falavam sobre os seus antepassados, a reserva e a cautela dos que em sua presença discutiam questões de raça e de sangue, a razão pela qual Dona Amância lhe oferecera um espelho e lhe dissera: ora, mire-se, a razão pela qual diante dele chamavam os meninos aos moleques da rua. Aquela simples palavra dava-lhe tudo o que ele até aí desejara e negava-lhe tudo ao mesmo tempo. Aquela palavra maldita dissolvia as suas dúvidas, justificava o seu passado, mas retirava-lhe a esperança de ser feliz, arrancava-lhe a pátria e a futura família. Aquela palavra dizia-lhe brutalmente: aqui, desgraçado, nesta miserável terra em que nasceste, só poderás amar uma negra da tua laia. Tua mãe, lembra-te bem, foi escrava e tu também o foste. Mas replica-lhe uma voz interior que ele mal ouvia na tempestade do seu desespero. A natureza não criou cativos. Tu não tens a menor culpa do que fizeram os outros. E, no entanto, és castigado e amaldiçoado pelos irmãos daqueles justamente que inventaram a escravidão no Brasil. E na brancura daquele caráter imaculado brotou, esfervilhando logo, uma ninhada de vermes destruidores onde vinham o ódio, a vingança, a vergonha, o ressentimento, a inveja, a tristeza e a maldade. E no círculo do seu nojo implacável e extenso entrava o seu país. E quem este primeiro povoou, e quem então e agora o governava, e seu pai, que o fizera nascer escravo, e sua mãe, que colaborara nesse crime. Pois então de nada lhe valia ter sido bem educado e instruído, de nada lhe valia ser bom e honesto, pois naquela odiosa província de seus conterrâneos veriam nele eternamente uma criatura desprezível a quem repelem todos do seu seio, e vinham-lhe então nítidas a luz crua do seu desalento, as mais rasteiras perversidades do Maranhão, as conversas de porta de botica, as pequeninas intrigas que lhe chegavam aos ouvidos por intermédio de entes ociosos e objetos a que ele nunca olhara senão com desprezo. E toda essa miséria, toda essa imundícia que até então se lhe revelara aos bocadinhos, fazia agora uma grande nuvem negra no seu espírito, porque gota a gota a tempestade se formara, e no meio desse vendaval um desejo crescia, um único desejo de ser amado, de formar uma família, um abrigo legítimo, onde ele se escondesse para sempre de todos os homens. Mas o seu desejo só queria, só aceitava Ana Rosa, como se o mundo inteiro houvera desaparecido de novo ao redor daquela Eva pálida e comovida que lhe dera a provar pela primeira vez o delicioso veneno do fruto proibido. Página 223. Capítulo 13. A volta pareceu-lhe mais longa do que a ida ao Rosário. Quase que não falou por toda a viagem. Estalava de impaciência por estar só, inteiramente só, para pensar à vontade, conversar consigo mesmo e convencer-se de que era um espírito superior àquelas pequenas misérias sociais. Logo que chegou à casa, foi direto ao seu quarto, fechou-se por dentro com um ruído áspero de fechadura, que funciona poucas vezes. Fazia-se noite. Ele parou junto à mesa, no escuro, acendeu um fósforo, apagou-se segundo o terceiro, o quarto ardeu bem. Porém, Raimundo ficou a olhar abstrato para a flama azul, torcendo entre os dedos automaticamente o pedacinho de madeira que se queimou até chamuscar-lhe as unhas. E ficou às escuras por longo tempo, cismando perdido na sua preocupação, é que de raciocínio em raciocínio chegara ao âmago do fato. Devia ceder ou lutar, mas o seu espírito nada resolvia. Acuava como um cavalo defronte de um abismo. Ele emitia as esporas, era tudo inútil. Diabo! Exclamou, voltando a si, e acendeu a vela. Assentou-se à escrivaninha, sem tirar sequer o chapéu, e pôs-se a pensar, sacudindo nervosamente a perna. Tomou distraído a pena, embebeu-a de repetidas vezes no tinteiro e rabiscou as margens dos jornais que lhe estavam mais próximos. Desenhou com uma pachorra inconsciente um sino Salomão, e como se estivesse prestando sumo cuidado ao seu desenho, emendou-o, corrigiu-se, fez um novo igual ao primeiro, outro mais outro, encheu com eles toda uma margem de jornal.
Diabo, exclamou novamente, do desespero de quem não encontra a solução de um problema. E pôs-se a fitar com a máxima atenção a chama da vela. Depois tomou o invólucro de cigarros abandonados sobre a mesa, começou a quebrar com eles as estalactites da estearina. E começou a quebrar com ele as estalactites da estearina, até que o papel, por muito embebido no combustível, inflamou-se e foi lançado ao chão. Diabo! E repeti insensivelmente as palavras de Manuel. Recusei-lhe a mão de minha filha, porque o senhor é filho de uma escrava. O senhor é um homem de cor. O senhor foi forro a pia, e aqui ninguém o ignora. O senhor não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Mulato, e eu que nunca pensara em semelhante coisa, podia lembrar-me de tudo menos disto. E acusava-se de frouxo, de não ter dado boas respostas na ocasião, não ter reagido com espírito forte e provado que Manuel estava em erro e que ele, Raimundo, não ligava a mínima importância a semelhante futilidade. Assistiam-lhe agora respostas magníficas, verdadeiros raios de lógica com que fulminaria o adversário, e argumentando com as réplicas que lhe faltaram, então reformava mentalmente todo o caso, dando a si próprio um novo papel tão brilhante e enérgico, quão fraco e passivo for o primeiro. Página 225. Afastou-se a cadeira da secretária, debruçou-se sobre esta e escondeu o rosto nos braços dobrados. Assim levou quase uma hora. Quando levantou de novo a cabeça, reparou pela primeira vez numa litografia de São José, que sempre estivera ali na parede do seu quarto. Raimundo examinou minuciosamente o santo com o seu colorido vivo, o menino Jesus no braço esquerdo e uma palma na mão direita. Surpreendeu-se de vê-la naquele lugar. Em dias de despreocupação, nunca dera por ela. E daí recordou-se de ter visto na Alemanha trabalhar num prelo litográfico dos mais aperfeiçoados. Depois pensou nos processos do desenho, nos diversos estilos de artistas seus conhecidos, e afinal em São José na religião cristã, e mais. Acudiam-lhe agora coisas inteiramente indiferentes. Lembrava-se de um homem vermelho e suado que ele vira uma semana antes a conversar sobre Napoleão Bonaparte com um lojista na rua de Nazaré. Diziam muitas asnices e a imagem do lojista saltava-lhe perfeita à memória. Magricela com os bigodes compridos, afetando delicadezas de alfaiate de Lisboa. Ouvir-lhe o nome, mas estava na dúvida. Moreira? Não, não era Moreira. E procurava mentalmente o nome com insistência. Pereira? Não. Nogueira? Era Nogueira. Este nome trouxe logo à lembrança uma ocasião em que conversava com Nogueira Penteeiro e passara na rua uma mulher doida que levantava as saias para mostrar o corpo. De repente, Raimundo estremeceu. Era a ideia que voltava, a ideia primitiva, a ideia capital, reaparecia. Tinha feito uma retirada falsa, ficara à porta do cérebro, espiando para dentro. E ele soltou um suspiro, com a presença importuna e vexatória dessa ideia que esperava pelo seu pensamento, como uma polícia espera um criminoso para o levar preso. E o pensamento de Raimundo remancheava. Não queria ir, mas a ideia implacável reclamava-o, e o prisioneiro entregou afinal os pulsos. Ergueu-se da cadeira, bateu vigorosamente uma punhada na mesa, protestando como se alguém lhe falasse: ora, sebo, que diabo tenho eu com isto? O que vim fazer a esta província estúpida? Foi tratar dos meus negócios pecuniários. Liquidados, nada mais tenho que fazer aqui. Musco-me, ponho-me ao fresco, passem muito bem. E começou a passear pelo quarto agitado, a fingir-se muito egoísta, com as mãos nas algibeiras das calças, monologando. Sim, sim, longe daqui, não sou forro a pia, o filho da escrava, sou o doutor Raimundo José da Silva, estimado, querido e respeitado. Vou, por que não? O que me impediria?
E parou, tornou a andar, afinal assentou-se na cama, disposto a recolher. Despiu o paletó, arremessou o chapéu e o colete. Sim, o que me impediria? Ia descalça a primeira botina. Ia descalçar a primeira botina quando espantou-se com a lembrança de Ana Rosa. Uma voz exigente bradava-lhe o coração. E eu? E eu? E eu? Esqueceste de mim, ingrato? Pois bem, não quero que vais, ouvistes? Não irás. Sou eu que te impedirá. E Raimundo, pasmo por não ter durante tanto tempo pensado em Ana Rosa, despiu-se com pressa e, como querendo fugir a esta nova ideia, atirou-se de bruços à cama, soluçando. Às 6 horas da manhã ainda havia luz no quarto dele. No dia seguinte, às 2 da tarde, desceu, muito abatido, ao escritório de Manuel, pediu-lhe secamente que apressasse os seus negócios e o despachasse quanto antes, porque não podia demorar-se mais tempo no Maranhão. Precisava partir o mais cedo possível. Mas venha cá, doutor, o senhor não me deve guardar ódio por eu ter. Ah, certamente, certamente. Nem pensamos nisso. Interrompeu Raimundo, procurando desviar a conversa. Você tem toda a razão. Vamos ao que importa. Diga-me quando poderei estar desembaraçado. Mas não ficou maçado comigo? Não é verdade? Creia que, ó Senhor, como quer que eu lhe diga que não? Maçado? Ora, ora essa, porque já nem pensava em tal. Vim até pedir-lhe um serviço, se estiver em minhas mãos, é simples. E depois de uma pausa, Raimundo continuou com a voz um pouco alterada, a despeito do esforço que fazia por afetar tranquilidade. Como lhe disse ontem, estava autorizado pela senhora sua filha a pedi-la em casamento. Em vista, porém, do que me expôs o senhor a meu respeito, cumpre-me dar a vossa senhoria, dona Ana Rosa, qualquer explicação. Compreende que não posso retirar-me desta província assim, sem mais nem menos, estando já empenhado em um compromisso tão melindroso. Ah, sim, mas não lhe dê isso cuidado. Arranjarei qualquer desculpa. Uma desculpa, justamente. É preciso dar-lhe uma desculpa. O melhor seria declarar-lhe a verdade. Explique-lhe tudo. Conte-lhe o que se passou entre nós. Ninguém para isso está mais no caso que o senhor. Manuel coçava a nuca com uma das mãos, enquanto com a outra batia o cabo da caneta entre os dentes. Na atitude contrariada de quem toma a pura força de circunstâncias interesses numa causa estranha. Porém, como Raimundo falasse em mudar de casa, ele atalhou logo. Como o senhor quiser, mas a nossa choupana está sempre às suas ordens. Bom, bem, concluiu o rapaz, agradecendo o oferecimento com um gesto. Posso então contar que o meu amigo se encarrega de explicar tudo à senhora sua filha? Pode ficar descansado. E quando terei os meus negócios concluídos? Antes da chegada do vapor, já o senhor estará inteiramente desembaraçado. Muito agradecido. E Raimundo subiu para o seu quarto. Fazia um grande calor, o céu todo limpo, com as suas nuvens arredondadas, parecia um vasto tapete azul, onde dormiam enormes cães felpudos e preguiçosos. Raimundo lembrou-se de sair, faltou-lhe o ânimo. Afigurava-se-lhe que na rua todos o apontariam, dizendo: lá vai o filho da escrava. Página 228. Página 228. Ia abrir a janela e hesitou. Sentia um grande tédio, um mal-estar crescente, desde a revelação de Manuel. Uma surda indisposição contra tudo e contra todos naquele momento irritava-o, por exemplo, a voz aflautada de um quintandeiro que argumentava lá embaixo na rua com um súcio. Abriu o álbum com a intenção de desenhar, mas repeliu logo. Tomou um livro e leu distraidamente algumas linhas. Levantou-se, acendeu um cigarro, passeou a largos passos pelo quarto, com as mãos nas algibeiras. Em um destes passeios, parou defronte do espelho e mirou-se com muita atenção, procurando descobrir no seu rosto decorado alguma coisa, algum sinal que denunciasse a raça negra.
Observou-se bem afastando o cabelo das fontes, esticando a pele das faces, examinando as ventas, revistando os dentes. Acabou por atirar com o espelho sobre a cômoda, possuído de um tédio imenso e sem fundo. Sentiu uma grande impaciência, porém vaga sorrateira, sem objeto, um frouxo desejar que o tempo corresse bem depressa e que chegasse um dia que ele não sabia que dia era. Sentiu uma vontade indefinida de ir de novo à Vila do Rosário, procurar a pobre mãe, a pobre negra, e dedicada escrava de seu pai, trazê-la em sua companhia para dizer a todos: esta preta idiota que aqui vem ao meu abraço é minha mãe, e ai daquele que lhe faltar ao respeito. Depois fugir com ela da pátria, como quem foge de um covil de homens maus, e meter-se em qualquer terra onde ninguém conhecesse a sua história. Mas de improviso chegava-lhe Ana Rosa a lembrança, e o infeliz desabava num grande desânimo, vencido e humilhado, e deixava cair a cabeça na palma das mãos a soluçar. Por este tempo, Manuel acabara de expor à filha a necessidade absoluta de não pensar em Raimundo. Enfim, dizia ele, tu já não és uma criança, e bem podes julgar o que te fica bem e o que te fica mal. Há por aí muito rapaz decente de boa família, e nos casos de fazer-se feliz. Vamos, não quero ver esse rostinho triste. Deixa estar que mais tarde me agradecerás o bem que agora te faço. Página 229. Ana Rosa, de cabeça baixa, ouvia aparentemente resignada as palavras do pai. Confiava em extremo no seu amor e nos juramentos de Raimundo, para recear qualquer obstáculo. Só agora souberam ao certo da procedência de seu primo bastardo, e, no entanto, ou fosse porque lhe germinavam ainda no coração os supremos conselhos maternos, ou fosse que o seu amor era dos que a tudo resistem, o caso é que essa história, que há tantos arrancar exclamações de desprezo, isso que forneceu assunto a gordas palestras nas portas dos boticários, isso que foi comentado em toda a província entre risos de escárnio e cuspalhadas de nojo, desde a sala mais pretensiosa até a quitandilha mais pífia, isso que fechou muitas portas a Raimundo e cercou-o de inimigos, isso, essa grande história escandalosa e repugnante para os maranhenses não alterou absolutamente nada o sentimento que Ana Rosa lhe votava. As palavras de Manuel não lhe produziam o menor abalo. Ela continuava a estremecer e desejar o mulato com a mesma fé, com o mesmo ardor. Tinha lá para si que ele possuía bastante merecimento próprio, bastante atrativo, para ocupar de toda a atenção de quem o observasse, sem ser preciso remontar aos seus antepassados. Estabelecia comparações entre as regalias do amor de Raimundo e as vergonhas que dele pudessem resultar, e concluía que aquelas bem mereciam o sacrifício destas, amava o estudo. Manuel, depois dos seus conselhos, passou a fazer considerações desfavoráveis a respeito das qualidades morais do mulato, e com isso apenas conseguiu estimular o desejo da filha, juntando aos atrativos do belo rapaz mais um, não menos poderoso, da proibição. Enquanto ele, entestando com a inadmissível hipótese de um casamento tão desastrado, desenrolava um quadro assustador, profetizando com as negras cores da sua experiência e com febre do seu amor de pai, um futuro de humilhação e arrependimentos, chegando até a ameaçá-lo de retirar-lhe a bênção. Ana Rosa, distraída, olhando para um só ponto, respondia maquinalmente: sim, não, de certo, está visto, sem prestar a mínima atenção ao que ele discreteava, porque o próprio objeto discutido lhe arredava dali o pensamento, trazendo por associação de ideias os
seus devaneios favoritos, nos quais se sonhava ao lado de Raimundo em plena felicidade conjugal.